E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Então, nesse vídeo, eu quero tratar um pouco deste assunto, né? Coisas que os protestantes não entendem. Eu creio que tem pessoas, né, honestas lá no protestantismo, né? Tem pessoas que realmente não entendem. Por quê? Porque tem uma caricatura, né, um espantalho da fé católica. E a pessoa não consegue compreender. Mas é como eu tenho dito aqui nesse canal. Uma das coisas mais importantes, se um protestante está na dúvida, se um católico está na dúvida, se um ateu está na dúvida com relação à fé, mas que tem sede de procurar a verdade, vai eliminando pontos que são inviáveis. Né? Leia o Evangelho, leia aí primeiro o Novo Testamento. E vai analisando com que bate mais as Sagradas Escrituras. Com que bate mais? Com o catolicismo, com o protestantismo, com o ateísmo, né? Porque você vai eliminando aquele que é inviável. O protestantismo do século XVI, o ateísmo militante, que a gente vê hoje aí, a sua maioria veio, né, do protestantismo. Fez aquilo que a gente chama de rodízio, passou por várias igrejas, foi decepcionado, magoado, e agora luta contra o catolicismo. Né? Enfim, vamos tratar um pouco desse assunto nesse vídeo. Né? Mas antes, eu peço a você aí que não é inscrito nesse canal, né, que se inscreva. Se inscreva, porque é um canal bem simples, mas eu faço aqui por amor, né? E por um interesse único, né? A verdade. Espalhar a verdade. Ela tem um alcance muito pequeno, mas aqueles que tiverem acesso a esse canal não vai ter aqui muito rodeio, né? Não vai ter aqui um rodeio danado para poder explicar uma coisa. É tão chato quando você abre um vídeo, né? Você quer ouvir o núcleo da pregação daquele vídeo, e às vezes tem um comercial danado, uma pedição de coisa, né? Muita coisa, né? Aqui eu estou pedindo unicamente para você se inscrever, né? Ativar o sininho das notificações, divulgar, é importante, deixar um like aí para que a plataforma perceba que é um conteúdo, né, relevante e vá adiante, né? Esse canal. Então, vamos tratar um pouco deste assunto, coisa que eu vejo nos comentários, né, dos irmãos protestantes, que eles não conseguem compreender. Como eu disse, né, pode ser uma inocência, pode ser que alguém seja realmente inocente e não esteja percebendo. Mas se a pessoa tiver boa vontade, eu já adianto, pode ter certeza que se você bater na porta, será aberta. Foi o que disse nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que procura, encontra. Se você bater, a porta será aberta. Então, se você procura a verdade, você vai encontrar. Então, a questão é a seguinte, né? Jesus Cristo fundou uma única igreja e enviou essa igreja que chegou até nós. Né? 15 séculos se passaram e depois surge, né, o protestantismo. Bom, daí você já está vendo que é muita diferença. Né? Quem escreveu as Sagradas Escrituras, não tenha dúvida disso. Quem escreveu as Sagradas Escrituras tem uma mentalidade católica. As Sagradas Escrituras é um livro católico. Pode ter certeza disso. Alguém vai dizer, mas o Antigo Testamento veio dos judeus. Sim, o Antigo Testamento recebemos dos judeus. Mas somos, né, herdeiros. Somos o novo povo de Deus. Né? Somos o novo Israel de Deus. Então, no geral, tudo mira para a Igreja Católica. De Gênesis a Apocalipse. Né?
os sinais, as profecias. Então é um livro escrito com essa mentalidade católica e para os católicos. Se você não é católico, você não vai compreender, pelo menos não vai tirar a mensagem completa como os católicos fazem. O protestantismo vai tirar aí uma verdade, mas não a verdade plena. E muito menos os outros, né? Muito menos os outros. O ateísmo militante está aí, lendo as Sagradas Escrituras todos os dias, vivendo da palavra de Deus, para denegrir a Bíblia e o cristianismo. Mas, de qualquer forma, estão lendo a palavra de Deus. Ou seja, olha só que ironia, né? Estão vivendo da palavra de Deus. Então, veja, a Bíblia é um livro com essa mentalidade católica para, né, os católicos. A fé católica, como eu disse ontem no vídeo, né? A fé católica é a fé da Bíblia. E a fé da Bíblia é a fé católica. Os irmãos colocam nos comentários, né, os irmãos protestantes. Mas é exclusividade da Igreja Católica pregar o Evangelho? Sim, é exclusividade da Igreja Católica pregar o Evangelho. Assim como na antiga aliança era, né, exclusivo, aquela nação santa, aquele povo santo, era exclusividade dele, daquele povo, guardar a fé. Né? A fé em um Deus verdadeiro, em um Deus legítimo. Enquanto as nações ao redor cultuavam seus ídolos, Israel foi conduzida pelo Deus vivo, né? O Deus que criou o céu, a terra e tudo o que existe. Então só esse povo, né, Israel, que tinha, exclusivamente eles que tinham essa fé verdadeira no Deus verdadeiro e o culto verdadeiro. Consequentemente, né, o culto verdadeiro. O único povo de Deus. Exclusivamente aquele povo que tinha o culto verdadeiro. O Deus, né, Pai Todo-Poderoso, disse isso nas Sagradas Escrituras. Né? Se você crê que é a palavra de Deus, você vê lá em Deuteronômio 12, do versículo 4 ao 6, Deus pedindo culto em um único lugar que ele escolher. Então, o culto é exclusividade, sim, do povo de Deus. Né? Para quê? Para unir os outros. Se os outros quiserem vir, vai ser daquele jeito. Né? Deus vai dizer, olha, o culto que vocês vão me emprestar não vai ser em qualquer lugar. Vai ser em uma das vossas tribos que eu escolhi. Então, tinha 12 tribos. O Senhor escolheu só uma tribo. Então, o culto era exclusivamente naquele lugar. O culto legítimo, né? Se alguém quiser fazer outro, mas não seria, né, legítimo. Jesus Cristo também, como o único Filho de Deus, fundou também uma única igreja. E a essa igreja ele deu esse mandato de evangelizar. Então, é exclusividade dessa igreja para manifestar a unidade. Você vê que o próprio Cristo pede essa unidade. Você vê que as cartas dos apóstolos pedindo para a unidade, para que as pessoas, a igreja seja uma, para que haja um só rebanho. É uma vontade do Divino Mestre, para que todos sejam um. E ele diz ainda, Jesus Cristo diz assim ainda, né, lá em João 17, né? Ele diz, olha, para que o mundo creia que tu me enviaste, Pai, para que eles sejam um. Então, o mundo só vai crer realmente em Cristo quando os cristãos entenderem isso, quando todos forem um. Mas enquanto fica nessa discussão, essa brigaiada danada, o mundo fica zombando do cristianismo. Mas veja, não foi o Divino Mestre que pediu para que todos sejam um? Então, é exclusividade, sim, da única igreja de Cristo pregar o Evangelho. Temos até a fala dos primeiros pais da igreja, que diz assim, né, olha, a partir do momento em que Jesus Cristo enviou os seus apóstolos a pregar o Evangelho, não se pode acolher outros pregadores, senão esses, que foram instituídos por Cristo, né, ou um delegado seu. Olha só que bonito. Quer dizer que isso lá no, acho que no segundo século, né, primeiro, segundo século, terceiro século, a gente vai encontrando esses testemunhos. Essa doutrina veio dos apóstolos? Não. Então as pessoas não aceitavam. Por quê? Porque era a exclusividade dele. Ah, mas alguém vai dizer, onde está isso na Bíblia?
várias passagens nas Sagradas Escrituras mostram claramente que não havia igrejas independentes dos apóstolos nas Sagradas Escrituras. Quando Jesus Cristo subiu ao céu, que entregou o mandato, né, o ide aos seus apóstolos, né, para erguer a sua igreja, para formar a igreja, os apóstolos saíram fundando as igrejas, que na verdade eram uma só. Né? Não havia igreja local, a igreja de determinado local, independente da outra, que virava as costas para a outra. Então é isso que os irmãos protestantes precisam entender. Não é como o protestantismo está aí, de maneira nenhuma. Então por isso que eu costumo dizer que o protestantismo não tem aprovação na Bíblia. E realmente não tem aprovação na Bíblia. Tanto é que você pergunta, as pessoas não conseguem responder. Por quê? Não havia esse amontoado, né, esse monte de igrejinhas independente uma da outra. Isso aí não é bíblico. Né? Isso aí não é bíblico. Então você vai desatando esses nós. Né? Você vai desatando. Peraí. É exclusividade da Igreja de Cristo? Sim, é exclusividade dela. Veja, vários textos nas Sagradas Escrituras vão mostrar que os apóstolos em Jerusalém tinham, né, a jurisdição da igreja primitiva. Várias igrejas que Paulo ia fundando, as igrejas que iam surgindo pela população, pelos convertidos local, todas elas estavam sob a jurisdição dos apóstolos de Jerusalém. Quando tinha uma questão difícil que eles não conseguiam resolver, como no caso de Antioquia, era levado para Jerusalém. Então, Jerusalém, a igreja em Jerusalém tinha a jurisdição sobre toda a igreja primitiva. Eu mostrei aqui em vídeos recentes, por exemplo, Atos 8, 14, né? Quando a igreja de Jerusalém ouve dizer que Samaria abraçou a fé, envia para lá Pedro e João. Em Atos 11, versículo 22, né? Quando os discípulos também, quando chegou ao ouvido da igreja de Jerusalém que houve uma evangelização em Antioquia, por iniciativa dos leigos ali, local, né? Que começou a igreja ali, eles enviaram para lá Barnabé. Quando teve a questão da circuncisão, né? Na igreja de Antioquia, Pedro e Barnabé não conseguiram, Paulo, né, e Barnabé não conseguiram, ali junto com os anciões de Antioquia, resolver a questão da circuncisão. Levaram para Jerusalém, onde a fala de Pedro vai ser decisiva. No capítulo 14, veja, no capítulo 14 de Atos, versículo 23, São Lucas escreveu assim, né, ó, os apóstolos designaram presbíteros para cada igreja. Veja, o testemunho aqui que os apóstolos designaram presbíteros para cada igreja. Veja, eram os apóstolos, estavam sob a jurisdição dos, né, santos apóstolos. Agora veja, Atos 16, versículo 4. Atos 16, versículo 4. Percorrendo as cidades, Paulo e Timóteo transmitiam as decisões que os apóstolos e anciões de Jerusalém haviam tomado e recomendavam que fossem observadas. Tem mais o que falar, né? Veja, Paulo e Timóteo percorriam as cidades, transmitindo as decisões que os apóstolos e anciões de Jerusalém haviam tomado e recomendavam que fossem observadas. Não resta dúvida, são vários versículos. A igreja primitiva tinha uma jurisdição, que era em Jerusalém, eram os santos apóstolos. Eram os santos apóstolos, e entre eles se destaca Pedro, né? Mas, enfim, seria um assunto para outro vídeo, né? Mas veja, Atos 16, versículo 4. Eles percorriam as cidades, né? Paulo e Timóteo, anunciando, né, a decisão dos apóstolos, que foi tomada em Jerusalém, e recomendava que fosse observadas. Então veja, não existia igrejas protestantes, com essa mentalidade protestantes, independente, a gente não quer aqui a jurisdição da Igreja de Cristo. Então veja, nas Sagradas Escrituras, era ou não era exclusividade da Igreja de Jerusalém? Era exclusividade da Igreja de Jerusalém. Que daí, veja, em Atos 16, né, a gente leu o versículo 4.
Veja o 5. As igrejas fortaleciam-se na fé e dia para dia cresciam em número. Então, como é que era? Elas fortaleciam na fé sobre a jurisdição de Jerusalém. Elas eram, tem outra tradução que vai dizer assim, né? Elas eram confirmadas. Elas eram confirmadas, né, na fé. E dia para dia crescia em número. Veja, elas eram confirmadas pela igreja de Jerusalém. Então havia sim uma exclusividade. Quando surgia uma comunidade nova, ela não era independente, né? As comunidades que Paulo fundava não era independente da de Pedro de forma nenhuma. Não era independente da igreja de Jerusalém de forma nenhuma. Então era sim exclusividade deles, né? Por quê? Porque os apóstolos receberam do próprio Cristo esse mandato de levar ao mundo o evangelho. Então, se Jesus Cristo tivesse dito, né, para cada apóstolo fundar a própria igreja independente, o que ia chegar para nós? Né? Se os 12 apóstolos, né, cada um fundasse a sua igreja e seguisse o seu caminho solo, provavelmente não tinha chegado nada para a gente. Que aí um ficava brigando. Eu sou da igreja de Pedro, outro da de Paulo, outro da de Apolo, outro da de João. Ou seja, não teria chegado até nós, teria rasgado o evangelho. Então esse desejo de unidade, de exclusividade, de o culto em um único altar, veio de Deus. Veio de Deus, né? Isso aí veio de Deus. Como eu disse, como eu falei sobre as tribos de Israel, Deus não autorizou o altar em cada tribo independente, mas sim, né, um altar em um único lugar do culto legítimo, né, do culto verdadeiro. Então, quando eu vejo nos comentários alguém dizer, né, mas isso é exclusividade da igreja de Roma, sim, é exclusividade dela. Se você crê na palavra de Deus, você vai entender como as comunidades aqui em Atos entenderam que era importante essa legitimidade partindo de Jerusalém, vindo de Jerusalém, porque era em Jerusalém que estava a coisa. Eram os discípulos de Jerusalém que receberam o mandato, o ide. Então veja, tanto os que iam se convertendo, quando a própria igreja em Jerusalém estavam atentos a isso. Não permitiam que uma comunidade nova que ia surgindo crescesse sem a legitimidade apostólica. Não era permitido. A gente vê claramente nas Sagradas Escrituras. Não era permitido igrejas independentes. Então hoje a gente vê milhares e milhares de igrejas independentes, uma da outra. Então, como eu disse, né? Em outra fala minha, será se isso é por amor a Deus? Será se tanta igreja é por amor a Deus ou por amor, né, ao dinheiro? Lamentavelmente, né, a gente tem que dizer isso, né? Infelizmente. Eu creio que se não fosse o dízimo e as ofertas, fosse só pelo amor ao evangelho, talvez a igreja, todo mundo dizia, não, isso aí é com a igreja católica, deixa a igreja pregar, né? Deixa a igreja pregar. Agora, como você, com a Bíblia na mão, uma lábia bem construída, né? Você toma um carro do cara. Você diz assim, olha, me dá teu carro aí que Deus está mandando tu dar teu carro para tu ser abençoado. O sujeito passa o carro, eu já vi história do cara passar o carro para o outro, para o pastor, com chave e documento já assinado. Não é possível, meu Deus do céu, que as pessoas não acordem para essa realidade. Pessoas davam na conversa, só na conversa. Olha só que absurdo. Então, se não fosse tanto dinheiro, se não envolvesse tanto dinheiro, eu tenho certeza absoluta do que estou falando. Com certeza não teria nem 5% dessas igrejas que estão aí. Porque não tinha dinheiro, né? Não tinha dinheiro. Era só por amor. É só por amor ao evangelho. Para pagar só as contas, né? No mínimo, pagar só as contas. Mas o cara quer andar de avião, quer comprar fazenda, quer que você dê seu carro para ele. Olha só que absurdo. Então, se não fosse tanto dinheiro, não tinha tanto neguinho querendo falar de Deus, né? Até mesmo o ateísmo militante está falando aí da Bíblia o tempo todo, é porque quer ganhar dinheiro com aquilo. Na verdade, eles não conseguem provar nada, mas eles ficam ali conversando para quê? Para que o canal dele tenha visualização e ele vai ganhando os trocadinhos dele com aquilo, ganhando algum trouxa, né? Então, só existe uma fé verdadeira, e é a exclusividade desse povo, sim. Ah, mas eu quero pregar o evangelho também. Uma coisa que ficou pro final do vídeo, né? Ah, eu quero pregar o evangelho também. Mas para você pregar o evangelho, precisa fundar outra igreja?
Precisa se tornar bispo por conta própria? Precisa, né, fazer isso, fundar uma igreja independente da de Cristo? Criatura, veja, nas Sagradas Escrituras não existe igrejas, né, independentes dos apóstolos. Né? No Novo Testamento, você não vê igrejas independentes dos apóstolos. Os apóstolos, né, em Jerusalém tinham essa jurisdição da igreja primitiva. Você precisa entender isso. Então é isso que eu quero dizer nesse vídeo. Os protestantes honestos, os protestantes sérios, aquele que não quer colocar sua salvação em risco, precisa entender isso. Os apóstolos tinham a jurisdição da igreja primitiva. Não existia protestantismo. Não existia esse amontoado de igrejas independente da outra, porque aí não forma o corpo de Cristo de forma nenhuma. E os apóstolos estavam preocupados com isso. Você vê nas cartas dele, né, para manter a unidade. Eles estavam preocupados com a unidade, porque foi o divino mestre, repito, né, que quer a unidade. Então é isso que ele precisa entender. Ah, mas eu gosto de falar da palavra de Deus. Você fala como católico apostólico romano. Não precisa você fundar outra igreja. Não precisa. Para ele evangelizar, não precisa fundar uma igreja independente. Ah, mas para fazer o bem, não precisa. Ah, mas eu quero fazer o bem. Não precisa fundar outra igreja. Né? Veja, as igrejas que eram fundadas na igreja primitiva era uma só, sob a jurisdição dos apóstolos. Veja, repito mais uma vez, né? Atos 16, versículo 4. Paulo, nem Timóteo, percorria as cidades, transmitindo as decisões que os apóstolos e anciões de Jerusalém haviam tomado e recomendavam que fosse observada. Então quer dizer que a recomendação da igreja primitiva era observada, era para ser observado pelos outros. Então, é isso que os irmãos precisam entender. Toda boa vontade que você tiver em termos de evangelização, você pode fazer isso sem estar fora da igreja de Cristo. Você pode fazer isso. Mas você se pega a um espantalho, a detalhes. Você se pega a coisas que você acha que vai se perder por causa daquelas coisas. E você vê que é o contrário. Os católicos aí têm uma infinidade de santos. Homens que mudaram esse planeta. São homens e mulheres santos que mudaram a face da terra. Mas você criou na cabeça um espantalho que não é para ser católico. Aí você está fora totalmente das Sagradas Escrituras. Porque nas Sagradas Escrituras não existe a aprovação para o protestantismo. Infelizmente. Não existe, né, essa aprovação para o protestantismo, né, nas Sagradas Escrituras. E alguém diz, não, mas para fazer o bem, existe aprovação? Sim, existe aprovação para fazer o bem. Mas para fazer o bem precisa fundar outra igreja, que aí é o mal, que funda outra igreja para concorrer com a de Cristo, para desviar o povo da casa de Deus, cai no pecado de Jeroboão. Aí é errado. Mas fazer o bem, pode fazer. Mas para isso não precisa fundar outra igreja. Beleza, meus irmãos? Então é isso que eu quis falar para vocês nesse vídeo. Repetindo mais uma vez, não é inscrito nesse canal, se inscreve, né? Ativa o sininho das notificações, deixa um joinha para fortalecer o nosso canal, compartilha. Muito obrigado e fique com Deus.